Olá, meu nome é Thalita Erec e esse é o Papo de Pele, um podcast exclusivo da Med Systems. E hoje estou com duas mulheres que estão reinventando o mercado da estética, doutora Paula Belotti e Marina, que elas vão se apresentar daqui a pouquinho, um currículo invejável, para falar sobre crescimento de clínica, como que alavanca os resultados de uma clínica. Seja muito bem-vinda, doutora Paula Belotti, seja muito bem-vinda, Marina. Queria que vocês se apresentassem. Doutora Paula. Paula Belotti, dermatologista há mais de 26 anos, conhecida como expert em tecnologias, dermatologia clínica, cirúrgica e cosmetria. Olá, pessoal. Sou Marina Figueiredo, fundadora da Health Business School e estou aqui num super projeto, mais um projeto de educação médica ao lado da renomada doutora Paula Belotti, de educação médica, programa Growth de imersão em mentoria. Então, a gente vai falar mais desse programa de aceleração de clínicas que eu acredito que está muito alinhado com o propósito da Med Systems de acelerar, fazer com que o médico empreenda e cresça. Perfeito, perfeito. Marina, você colocou isso muito bem nessa questão, né, da importância do médico cresça, né? Porque o crescimento, ele sempre faz parte de toda a nossa vida, né? Então, a gente vai até para o estudo. Então, para a doutora Paula, ela ser uma expert hoje, muita coisa, a doutora Paula teve essa experiência, teve que viver, né, doutora? Se reinventar, e se né, reinventar. Thalita? Isso Super que eu ia importante. te perguntar, essa questão. Como que você, doutora Paula, no mercado tão competitivo como é a dermatologia, como que você se reinventa nesse mercado? Como que você se posiciona dentro desse mercado de uma maneira tão, assim, eu falo... competitivo. Como que você se reinventa nesse mercado? Olha, quando eu comecei há 26 anos, né, era muito diferente. Você saía da faculdade de medicina sendo simplesmente um médico especialista naquela área, no caso, dermatologista. Então, você abria seu consultório, muitas das vezes, a minha história, saí da minha residência, fui trabalhar como assistente no consultório de um grande dermatologista, que era chefe do serviço do Fundão, do professor Antônio Carlos Pereira Júnior, e depois eu fui partir para o meu consultório pequeno, com 28 anos. Enfim, então, naquela época, gente, eu lembro muito bem. Como é que você fazia a sua propaganda? Ou alguém te indicava, ou você tinha páginas amarelas, você tinha anúncio em revistas. Quem não sabe o que é página amarela? Na lista telefônica, gente, lá no finalzinho, ele tinha umas páginas amarelas que falavam quais eram os serviços, né? Dermatologia, doutora Paula. E você começava como você tinha que começar. Sim. Então, você saía da faculdade sem noção nenhuma de administração de empresas, de finanças. E, geralmente, na minha época, a gente saía ou um familiar te ajudando, ou o próprio marido, enfim. Então, você não sabia nada sobre um business. E aí, com o passar do tempo e a evolução das coisas, você tem que se reinventar de verdade. Tanto na área da comunicação, hoje, gente, não tem como. Hoje as pessoas se informam através de Instagram, de TikTok, até do YouTube. Não tem como você não se comunicar. Não estar presente. Exato. Inovar, se reinventar, é ter coragem. Mesmo que você não tenha aprendido lá atrás como fazer. E aceitar que você vai ser desafiado a todo momento. Exato. E assim, não ter medo de errar. Eu costumo dizer que assim, até para se comunicar, você tem que ser você mesma. Dentro dos seus erros, dos seus acertos, e você tem que começar. Sim. Então, hoje, eu até falo para colegas que, ai, meu Deus, não me sinto à vontade, até para minha própria equipe, pessoas do PB Team que não se sentiam à vontade em falar, porque até falam, meu Deus, é minha formação, eu fiz residência, eu estudei muito. Estudando para eu ter que falar. Eles têm esse bloqueio, essa resistência. Resistência, é verdade. E é muito, e a gente fala muito sobre isso, é uma verdadeira terapia, né, lá no PB Team, para que as pessoas entendam que a expertise hoje, ela tem que ser comunicada. Sim. Perfeito. Né? Porque o que você faz? Como que eu vou saber o que você faz? Qual que é a maneira que você trata, né? Até porque eu falo para minha equipe, se você que é um expert, super bem formado, com currículo exemplar, não falar, você dá brecha para pessoas que hoje a gente sabe que as mídias colocam hoje, qualquer um pode ser um especialista, a falar coisas que não são certas. Então, você precisa se posicionar, você precisa mostrar a sua autoridade
autoridade, como Perfeito. expert no assunto, se comunicando. Então, reinvenção, gente, é na área da comunicação, era na área da gestão. Aí eu vou contar um pouco de como eu conheci a Marina. Isso, até eu ia perguntar, porque assim, reinventar, né? A doutora Paula, dermatologista, a Marina, expert em vendas, em branding. Como que juntou vocês duas? Qual que é a participação da Marina nesse processo, né? De todo esse processo de reinventar e tudo mais? Quer que eu conte ou você conta? Você inicia o complemento. Porque, na realidade... Doutora Paula é super comunicativa, Ela- né? Thalita, não, eu acho e assim- antes não era assim. Eu sou uma pessoa apaixonada. Eu estou sempre apaixonada por algum tema, até dentro da minha área, e eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, ao longo da minha vida, eu tive que me reinventar, Sim. até porque eu não tinha outra maneira, né? Eu me separei, na realidade, quando eu me separei, eu não sabia nem o que era uma clínica, um funcionamento, a gestão, o que era um fluxo de caixa. Porque você delegava tudo Eu pra alguém. delegava tudo. E eu me vi num momento que eu falei, meu Deus, além de ser médica, eu preciso ter o controle do meu próprio negócio. Eu preciso ser Entender. protagonista da minha clínica. Para entender o que está acontecendo, às vezes até enxergar erros para poder ter Exato. atitudes que vão, né? Exato. Não. E eu tive que me reinventar nesse aspecto. Pra vocês terem uma ideia, eu fui fazer cursos de gestão, de administração de empresas, porque na minha época, quem me dera ter uma Marina Figueiredo, quando eu comecei, eu já ia começar certo, no caminho certo, planejando, me estruturando. Naquela época não existia planejamento, você ia fazendo, com a cara e com a coragem. Então, eu me reinventei nesse aspecto, eu fui estudar, e a minha gestora financeira dos meus recursos é que falou, Paula, você precisa conhecer a Marina. Pro next step. Pro Porque meu... Exato, aí conta. Porque o que acontece? Existe diversas etapas da carreira médica. Quando você começa, assim como a Paula começou, com uma secretária, e aí você vai, investe numa primeira tecnologia, aí você cresce, aí você vai tendo uma expansão do seu time administrativo. De repente, você se vê em um momento onde eu vou continuar sendo a única profissional da empresa, ou eu vou ter uma equipe? E você começa a crescer como equipe, e a Paula chegou em um momento onde ela se questionou, o que eu quero para os próximos anos da minha vida? Eu quero continuar sendo um negócio ou ter um negócio? E na medida que ela toma a decisão em ter um negócio, é como eu faço com que esse corpo clínico se sinta de fato pertencente, sócios, que a equipe também administrativa enxergue esse corpo clínico dessa mesma forma, mas que também todos têm esse mindset de crescimento, de espírito de Juntos dono. somos mais. Somos Exato. mais fortes. E nessa ocasião, a assessora dela já me conhecia, porque eu faço esse programa de abertura de clínicas e de expansão de corpo clínico, e me conectou com a Paula. E a gente veio realmente amadurecendo muito, de fato, o que ela precisava. Primeiro foi feito um diagnóstico para identificar que existia um ponto de amadurecimento, tanto da equipe administrativa, que tinha muita admiração pela Paula, e a gente precisava fazer com que essa admiração se expandisse também para o corpo clínico, mas, por outro lado, o corpo clínico também precisava ter uma nova postura diante do time interno e do mercado. E quando isso floresceu, começou esse processo acelerado de crescimento da Paula para esse novo momento, que é o Grupo Paula Belotti. Sim, isso é super importante, sabe, Thalita? Eu converso muito porque eu sempre estou planejando o meu futuro. Sim. Aliás, desde que eu me conheço por gente, com 28 anos eu já tinha 3 filhos e uma responsabilidade enorme, e eu sempre estive à frente do meu tempo. O que eu quero para mim daqui a 10, 5, 10, 15, 20 anos? Eu vivo hoje, mas eu estou enxergando lá na frente como que eu posso melhorar isso. Então, eu nunca me contentei, porque eu acho que ninguém é ninguém sozinho, e todo mundo tem um limite. Sim. Né? Até porque nós vamos envelhecer, essa vida aqui tem finitude, e eu sempre pensei, o que eu quero a mais, né? O que eu posso construir através do meu nome? Um legado de ensino, um legado de um negócio forte, de um negócio conjunto, de uma família. Então, hoje nós somos um grupo e uma família Paula Belotti, onde a minha equipe, tanto de médicos como os colaboradores, eles entendem que juntos somos mais fortes e que nós estamos juntos dentro de um propósito de levar o quê?
lá para frente. Então, gente, eu até vou comentar, eu estava falando com a Marina, né? E a gente conseguiu construir isso até no mindset das minhas próprias médicas, porque às vezes me perguntam, mas Paula, como é que você estimula uma pessoa que trabalha com você? Você não tem medo da concorrência até dentro da sua clínica, né, E Thalita? eu admiro, Marina, admiro demais a doutora Paula, porque você já viu o tanto de tempo que as meninas já estão lá? Super. Assim, isso é Exato. honrável. E temos profissionais que ali já têm um super destaque Sim. digital a ponto, né, de poder E eu, ter um olha, gente, protagonismo. E assim, e ter as funcionárias há tanto tempo junto com ela. Há tanto tempo junto E com olha, ela. eu vou te cultura. dizer, é a cultura e outra coisa. Eu sempre fui, eu sou uma Isso. admiradora de pessoas, eu gosto de impulsionar as pessoas. Eu admiro aquela pessoa que comigo cresce. Então eu E você estimulo dá muito realmente estímulo pra que isso elas também. sejam prósperas. Sim. Eu adoro quando eu vejo isso, sabe? A prosperidade dentro do seu negócio para que você tenha E se um dia elas resolverem que elas querem lançar voo, que elas querem, eu vou bater palma e eu vou falar, vai, que agora é a sua vez. Se essa é a sua vontade, eu tô aqui para te aplaudir. Então, para mim, não existe essa coisa de concorrência ou medo. É porque elas Não também existe. sabem que a gente tem um plano para elas muito claro e objetivo de elas, de fato, assumirem ali, né, entre elas, vamos dizer, grande parte do movimento cada vez mais. Sim. Até porque Elas fazem parte do crescimento, Exato. até financeiro. Então, é isso que é legal. É O isso. entendimento de a todo o clínica processo, hoje é delas, né? mais da Exatamente. doutora Paula. Isso. Essa é a construção E olha, de mindset. eu estava comentando que eu me surpreendi com esse meu time recentemente, porque eu tive um problema de saúde, que realmente foi um problema bem sério. Eu fiquei 45 dias afastada do meu negócio, coisa que nunca antes eu havia vivido, e eu me surpreendi com os resultados. A importância de você ter um negócio autogerenciável, de Isso, você ter independente, sustentável, né, dona Marina? sustentável. Que isso tudo a Marina... Que nós vamos ensinar para você no Exato. programa Growth. Com certeza, não é do dia para noite, é uma construção, mas acredito que assim, existem etapas da vida da carreira do médico. Então, depois que você passa daquela primeira etapa onde você já equilibra a parte financeira e que você começa para uma progressão, você também precisa buscar qualidade de vida. Tanto para poder viver o tempo que é único na nossa vida, tem momentos únicos, mas também para, se acontecem momentos como esse, que são muitos desafiadores, eu vejo muitos médicos e médicas estafados num burnout, porque sabem que não podem nem ficar doentes. Aham. E agora, E olha, recentemente... gente, eu trabalho muito porque eu amo trabalhar. Né? Em momento nenhum lá com esse problema de saúde que eu tive, eu pensei, não vou trabalhar menos, em hipótese alguma. Mas é uma segurança que você está feliz que aquelas pessoas estão ali junto com você, no mesmo propósito de crescimento. E assim, o que eu acho muito bonito, elas têm honra da camisa que elas vestem, do grupo Paula Belotti, da assinatura delas. Elas são uma família realmente. Porque vocês estavam falando de tudo isso, o entendimento do processo, você fazer com que os funcionários façam parte da cultura. Só que o que é isso? Essa forma que a gente está falando, para que alguns médicos que estejam ouvindo a gente vai falar, meu Deus, o que é isso? Não é? E vamos dizer assim que, principalmente os que são formados há 5 anos, vamos colocar que já se especializaram, eles não têm essa noção, eles não pensam como empresa. Muitos, assim, pouquíssimos devem ter a oportunidade de ter trabalhado numa empresa para entender como que funciona. A cultura de uma empresa. O que é uma empresa? O que está envolvido naquilo, né? Não é você e o seu consultório. Então, tudo aquilo que está envolvido para ter essa visão, para ter esse crescimento, isso é muito importante. E eles não têm essa visão, né? Não por ignorância. Olha, Thalita, não é isso. É falta de profissionalização. É o que eu digo para a Marina. E isso eu falo mais uma vez. Quando eu comecei, né, meu primeiro consultório com 28 anos, se eu tivesse essa ideia de profissionalização, que uma consultoria, que um curso poderia ter me dado, talvez eu não teria passado por muita coisa que eu passei, tive que me reinventar, buscar ajuda, estudar. Sim. E eu acho que hoje, o médico que está começando hoje, o dermatologista que está começando hoje, em um cenário de competição acirrada, ele pode sim começar certo, ele pode sim
ter o caminho dele planejado, um crescimento sustentável e Tem pessoas independente. experientes. Exato. E parece óbvio, mas não é. Mas fazer hoje o básico bem feito É muito difícil. É muito Marina, difícil. É muito Então, difícil, por é exemplo, impossível, praticamente. a gente, no nosso programa, a gente ensina construir o funil de vendas. E o que é um funil de vendas? Né? Para um médico, isso é um... Na saúde, quando a gente fala em vendas, a gente fala de processos muito bem organizados. Então, nós da HBS, nós desenvolvemos uma metodologia, que é o funil de vendas HBS, que são 7 etapas. Então, desde o primeiro contato, como que eu devo responder a um questionamento por preço, que é muito comum. Sim. Então, já existem técnicas que vão fazer com que a sua conversão aumente 30% a mais de agendamento. Que aí não é preço, é valor. Exatamente. Depois, quando você faz o agendamento, o que você pode fazer para que aquele paciente de primeira vez falte menos, isso impacte na sua previsibilidade ou também na sua agenda. O paciente chegou no seu consultório, como hoje você pode fazer uma recepção ou uma organização eficiente para que você tenha todo um efeito, uma percepção de organização, de encantamento, que isso para o paciente é importante, toda uma organização processual. Que é o POPs, que são procedimentos obrigatórios padrões, né? Isso é muito na medicina. Isso muito importante. A gente vai ensinar vocês também sobre isso. E na isso. medicina tem isso, né, doutora? Para procedimento. E qualquer como que você coloca isso dentro da clínica, né? Cultura. É Como treinamento. Organização, controle. E assim, até para a relação financeira, né? Da relação de finança, da saúde da sua empresa, que obviamente também vai na sua saúde, porque você que está gerenciando, né? Que você que é o protagonista da empresa e correndo tudo bem, você consegue. E olha, gente, isso eu sempre tudo mais. falo. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, isso é um gasto. Não, isso é investimento. Quando você tem uma equipe, uma gestão financeira adequada, equilibrada, sustentável, isso não é gasto. Não. Isso é, aliás, né? Isso é economia e mais lucratividade. Exato. E a gente vai trazer até toda a equipe, né? Eu demorei anos para formar uma equipe e eu demorei anos para entender que não é qualquer pessoa que você vai colocar à frente da sua gestão financeira. Ou ao seu lado para ouvir. Exato. Ah, não é aquela amiga, eu vou te ajudar. Não, ela não vai te ajudar, ela vai te atrapalhar. Então tem que ser a contratação de uma pessoa expert que realmente vai te ajudar bem formada e a falar a sua língua. Eu costumo dizer, se você não entendeu o relatório que o seu CFO pode ser enganado. Te mostrou, então tá uma coisa errada. As coisas têm que ser claras. Então, isso é uma coisa que eu vou falar muito no nosso primeiro dia do nosso curso, que foi uma das minhas dores. Eu passei até por momentos difíceis, fui roubada N vezes, fui passada para trás N vezes, porque eu não Teve problema de tributação. Exatamente. A gente vai trazer um advogado tributarista para falar sobre isso. Porque vai ter uma mudança super importante nessa questão e é importante que as clínicas se preparem para esse movimento. Então, no primeiro dia, a gente realmente... Vão ser 2 dias de curso, de imersão. Sim. A gente separou no primeiro dia para preparar a clínica, tanto no sentido de gestão, tanto no sentido, inclusive, de como que a doutora consegue prescrever, pensando hoje cada vez mais é inegável a competitividade e o questionamento cada vez maior do paciente, porque ele conhece os nomes das tecnologias. Sim. Então, a doutora Paula, ela vai primeiro contar como ela se posiciona perante o paciente dela, onde quem determina o tratamento é ela e não o próprio paciente. Então, como que ela se posiciona dessa forma? A autoridade, não esqueçam disso. Exato. Autoridade. Quais são os tratamentos hoje dela queridinho? Então, a gente está com vários lançamentos e que realmente que tem aí uma entrega de valor e de resultado para paciente único. Então, inclusive aqui na MedSystems tem o MLab, que tem esse espaço para que o médico acompanhe a prática. Ao vivo, hein? Vai ser ao vivo, a doutora ela vai compartilhar os segredos dos tratamentos avançados dela. E também, nesse dia... Tudo que a doutora Paula hoje fez no consultório dela para montar um corpo clínico de excelência, fiel, leal, né, conectado com os valores, time administrativo também, comercial, porque a bola, muitas vezes, o médico fala, o paciente está aqui, você prescreveu, ele sai comprado. Então, quando ele vai passar no atendimento, a equipe não pode perder venda. Né? E o que acontece nesse funil de venda, onde o paciente às vezes chega realmente engajado ao tratamento e sai
sem de fato comprar. Então, existem momentos aqui que você pode acelerar o seu crescimento evitando essas perdas. Perdas na hora de ser feita uma negociação, perdas na hora de um fechamento. Por exemplo, eu vou te dizer que quase que 99% das clínicas não tem uma atitude muito simples que pode aumentar 50% das vendas, que é o follow-up. O paciente, ele sai da sua clínica e, naturalmente, às vezes ele precisa conversar com o esposo, ele quer avaliar um pouquinho mais, e aí simplesmente você não retorna. Alguns pacientes se sentem tratados como um número, e eles não retornam só tratamento porque humanizado, ele não teve um follow-up. Não é porque às vezes vocês falam, eu não quero incomodar. Mas a forma de fato, como você vai abordar esse paciente que tem alguns códigos da comunicação, sim, tá? Não é de qualquer forma, mas é necessário e existem técnicas de abordagem, de condução da venda, onde você consegue, do primeiro contato, já aumentar em 30% o número do seu agendamento. Temos técnicas também para aumentar. E manter o paciente com você. Que é o mais importante. Você sabe o mais interessante, que eu conto muito isso. Nós temos pacientes, eu tenho a minha primeira paciente que começou comigo quando eu tinha 28 anos. Foi a minha primeira paciente, prestem atenção, ela está comigo até hoje. Então é óbvio que o paciente às vezes vai, ele volta, ele vai, mas ele se mantém fiel a você. E como que você vai manter esse paciente fiel? Isso é uma coisa. E outra coisa muito importante que eu vejo até hoje, colegas que não sabem quanto ganham, pessoal. Isso é um absurdo. Então, eu vou mostrar, a gente vai trazer toda a minha equipe financeira. Você não precisa ser um exímio administrador de empresas, mas você precisa fazer... Interesse. Você tem que ter interesse e saber o mínimo do seu negócio. Sim. E o que isso que é até muito importante. Ele, né, o médico como protagonista. Isso. Saber o que ele vai fazer para poder aumentar o faturamento, saber se as contas estão sendo pagas. Com certeza, eu fico pasma, às vezes, quando eu dou curso ou quando eu falo de alguma coisa, aí eu não sei quanto sobra para mim. Até hoje, pasmem, né, Marina? A gente conversa muito sobre isso. Não é só isso, pessoa jurídica menstruada com pessoa física, gente, isso não dá mais para ser assim. Não. Então, comecem correto, tenham um crescimento planejado, entendendo todos os pilares, desde a área de gestão financeira, gestão comercial, gestão de equipe. Isso te dá uma segurança. Com autonomia, como se comunicar no digital, encontrando o meio termo, porque o alcance e a atenção do paciente no digital ela é muito importante. Isso. Porém, você não necessariamente precisa fazer coisas que você não se conecte. Isso. Por outro lado, você não precisa somente trazer ali estudos científicos para trazer. Então, como que encontrar esse caminho do meio, onde o seu seguidor vai se tornar paciente e você vai fazer da sua rede social um grande catálogo, um grande menu de serviços, onde ele vai sempre estar conectado com a inovação, com as novidades da sua clínica. Importantíssimo. Isso. E tudo isso, trazendo o paciente, tendo esse funil, esses processos, porque, por exemplo, a doutora Paula, ela mantém todos os funcionários há muito tempo na clínica dela, mas tem alguns profissionais que têm um turnover um pouquinho maior de funcionários. E não insistir naquele que não dá certo. Eu sempre digo, antigamente eu tinha pena. Olha, infelizmente, eu gosto muito de você, mas você não é expert no assunto. A contratação também assertiva é muito importante, né? E como é que você faz isso? Aí você tem várias maneiras, a gente vai falar, isso é mais para a Marina no segundo dia. A gente faz esse processo de recrutamento e seleção, que é algo extremamente importante. Encontrar pessoas vai ser o fator de divisor de águas, mas também aprender. Então, qual é a nossa visão? Você pode sempre contar com uma consultoria, mas ao longo da jornada, aprenda a ocupar o seu espaço de dono. Para que você, inclusive, saiba avaliar se essa empresa está te prestando um bom serviço ou não. Eu costumo dizer, muitos médicos que estão aqui hoje nos assistindo reclamam das suas agências de marketing. Ah, já gastei, já fiz todas. Eu costumo dizer que não existe a melhor agência, existe o melhor cliente. Aquele que sabe o que quer, o que não quer. Ele sabe avaliar se está chegando o paciente no primeiro contato, porque ele faz e acompanhar de perto. Acompanha de perto, dá feedback. Ele não espera um ano para dizer, isso não está servindo para nada. Não, e outra coisa, eu tenho a minha assessoria de imprensa até hoje, o meu pessoal de marketing, gente, desde quando eu tinha 28 anos. É a mesma pessoa da Factual Comunicação. Por quê? Às vezes eu indico, não sei o quê, porque os médicos acham que o marketing, o assessoria de imprensa, ele tem que fazer tudo. Tudo. Então, por exemplo, os textos, sou eu que aprovo tudo. A gente tem uma coluna na revista Ela do Globo, sou eu que escrevo a coluna junto com ela. Então, eu estou sempre junto com ela, porque a médica sou eu, quem vai direcionar sou eu. Exatamente. Quem tem o conhecimento é você. Então, é isso que a gente também tem que entender. Você é médica e é CEO da sua empresa. Exato. Você traz a visão.
Então, acho que isso é importante. E dentro dessa construção, acho que quando a gente pensa em growth, muitas pessoas, né, growth é um termo em inglês que é crescimento, pensa que o crescimento ele tem que estar no marketing, quero mais paciente, Não ou é. em vendas. Fidelização. É exato, Também. é um mindset que tem que estar na cabeça de todos da empresa. Todos. Todo mundo precisa pensar como eu ajudo a empresa a crescer. Desde o seu valet, a forma como ele vai receber o seu paciente, ele está tendo um mindset de growth. O seu corpo clínico ou o corpo não médico, que eventualmente pode te dar algum tipo de apoio, a sua secretária, a sua concierge, a sua gerente, tem que estar todo mundo. Por quê? Se o seu negócio não está numa linha de crescimento, se ele está estagnado, ele está no início de um declínio. Sim. Isso é muito desafiador no empreender na saúde. Porque se você não está constantemente numa velocidade mínima de crescimento, isso é um indicador ruim para o seu negócio. E aí, no meu dia, que eu vou trazer toda a minha equipe financeira, eu vou contar um pouco do que eu faço para poder unir a equipe. Isso é muito importante. Mas como é que você faz? É o que ela falou. Desde a pessoa que limpa a clínica, do apoio, que serve o café, o segurança que está na porta, a recepcionista, a telefonista, todo mundo engajado. alinhado. Por quê? Aí eu vou explicar para vocês. E aí eu vou como contar fazer. como Como eu fazer. faço E até para ter- unir essa equipe. Até ter a noção na contratação, igual a Marina estava falando, Exato. que você tem que saber como que você vai contratar, né? Até a doutora citou isso, de não ter esse turnover. Não, e o nosso saber... o CEO, o nosso CFO, desculpa, ele vai falar para todo Sim. mundo como que ele fez isso, que estratégia que ele teve para poder unir a equipe, para essa equipe se sentir parte da família e parte do negócio, do business. Isso é Perfeito. muito importante. Perfeito. E doutora Paula, com toda né, essa sua trajetória, assim, que a gente admira demais essa sua trajetória, com certeza você deve ter tido vários erros e acertos e com certeza aprendeu demais com eles, né? Se tivesse um programa de growth antes, você já economizaria muito tempo, né? Com certeza. Aí eu queria que, assim, o que você aprendeu? Se tem alguma coisa que te marcou muito durante essa sua trajetória, que te marcou num erro, num acerto, que te marcou que até hoje você leva? Olha, algum Thalita, ponto? eu costumo dizer que sempre, assim, uma coisa que eu aprendi, tá? Primeiro, você tem que estar à frente do seu negócio. O que acontece? O médico, como a gente estava conversando nos bastidores, ele sai de uma faculdade sendo médico. Sendo médico. Ele não sai sendo um administrador de empresas. Sabendo tratar para paciente. Então, a minha dor sempre estava na gestão financeira, porque eu não sabia nem o que era uma lei trabalhista, como que a gente fazia com os funcionários, o que eles tinham direito, o que eles não tinham, como é que era o mecanismo, contas a pagar, contas a receber, como é que fazia a distribuição, como é que não fazia. Enfim, eu tive que me reinventar nisso, e isso me fez crescer muito como pessoa e como profissional. Então, a minha sorte, eu vou contar aqui um pouco que eu vou depois falar no curso, a minha sorte é que eu fui uma pessoa que sempre economizei muito. Eu sempre tive essa preocupação, até porque eu tinha 3 filhos, me vi numa situação até de ajudar a minha família, realmente financeiramente, e eu tive essa preocupação. Então, a minha sorte foi que desde que criança, 28 anos, eu economizava dinheiro. Porque senão eu não sei nem o que tinha acontecido comigo. Porque eu não sabia. Você cuidou do seu eu futuro. Exatamente. Eu costumo dizer que o médico ele tem que fazer um investimento no Exato. hoje e investir no eu futuro dele. Porque é só ele só conta com ele próprio. E outra coisa, eu nunca, quando eu abri a minha clínica, eu abri realmente por paixão a dermatologia. Quem me conhece sabe a paixão que eu tenho com tecnologia, como eu trato, como eu vivencio o meu dia a dia, e não para ganhar dinheiro. Eu costumo dizer que o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. E hoje eu vejo muito o contrário. As pessoas abrem um negócio, né, pensando no quanto elas vão ganhar e se esquecem do amor, da expertise, do resultado. Daquilo do que resultado. a medicina... Exato. né? Então, o ensinamento dentro das minhas dores, unir a sua paixão como médica a parte financeira, a administração de empresa, enfim. Eu acho que essas duas mulheres, Paula Belotti, médica, e Paula Belotti, administradora, realmente... Precisam coexistir. Precisavam coexistir e hoje coexistem. Olha, gente, eu não sou uma exímia administradora de empresas, não, mas hoje, Você graças a aprendeu, Deus, você tem uma eu trajetória. consigo conversar
com a Qualquer minha pessoa. educadora financeira, que mexe com meus investimentos, entendendo do que ela me fala de mercado, de investimentos, de ações, consigo conversar com o meu CFO, entendendo o que ele me fala. Tomar as decisões projeções. e tudo isso para Exatamente. tomar a decisão. Você não Exato. delega a sua decisão. E eu não coloco a minha vida mais na mão de outra pessoa, né? E isso não significa que eu sou, não, é assim, poderosa, não quer não. dizer, e eu acho que não quer dizer que você não possa contar com pessoas Exato. próximas. Mas uma coisa é contar, outra coisa é ficar Não misturar, totalmente... Marina. Não, é ficar totalmente... Refém. Virar funcionário desse profissional. Porque no fim do dia, se todas as informações, tudo que acontece, é um terceiro que... Assim, e a questão não é trazer, é também se envolver no processo de tomada de decisão. E eu acho que o que é importante destacar, porque sim, não tem nenhum problema o médico querer ganhar dinheiro, não tem problema Gente, precisa sobreviver. a gente falar sobre vendas, e todo mundo me pergunta, Marina, como é que eu faço para vender mais? Então, eu acho que Eu ia até te perguntar isso. Então vamos eu ia lá, até te perguntar assim, antes de você falar isso, eu até queria, por exemplo, até para instigar um pouquinho, mas nesse mercado, né, extremamente competitivo, não somente na dermatologia, mas eu tô vendo que em várias especialidades médicas a competição é muito grande. E como que o profissional médico, ele consegue se destacar nesse mercado? Bom, primeiramente, eu acho que não tem como. Contra fatos não se tem argumento, é preciso ser bom, é preciso entregar o resultado para o seu paciente. E hoje, graças à nova legislação, é possível vocês, médicos, apresentarem para o seu paciente os resultados do trabalho de vocês. Então, isso trouxe uma maior acessibilidade à comunicação. É importante, sim, ter uma preocupação com a sua comunicação visual, com a sua comunicação com a sua oratória, com a forma como você se posiciona, mas, sem dúvida nenhuma, um bom network. Ser intencional nas suas relações, onde você está, lembrar que é preciso ser visto para ser lembrado, mas como você quer ser lembrado, e, no sentido de competição, tornar tudo isso que você atrai efetivo dentro do seu negócio. De que forma? Com um processo de vendas bem estruturado, passo a passo, que deve acontecer com o paciente no primeiro contato ou, por exemplo, no resgate. A doutora Paula, ela tem uma equipe, por exemplo, que só cuida dos pacientes hoje da base de pacientes. Então, não é todo mundo faz tudo. Tem pessoas que estão focadas no primeiro contato, tem pessoas que estão focadas para receber o paciente na clínica, tem as circulantes que estão ali monitorando tudo o que está acontecendo e tem pessoas que estão cuidando do paciente que não voltou. Então, cadê esse paciente? Vamos lembrá-lo que é o aniversário dele, vamos entender o que está acontecendo, vamos ter ofertas específicas para que esse paciente retorne. Então, os VIPs. Exato. Então, que isso tudo é criado, exatamente, são processos. E também dentro do seu negócio, você criar alternativas para que todo mundo possa fazer os tratamentos. Para várias fases do momento do paciente. Porque às vezes o paciente também está nessa oscilação econômica, mas ele quer continuar sendo seu paciente. Não, isso a gente criou, né? Não sei se vocês sabem, a gente tem hoje um programa super que bacana. Muito me orgulho, porque dentro de um dos propósitos do Grupo Paulo Belotti é a filantropia estratégica, ou seja, nós somos doadores recorrentes há muitos anos de duas principais instituições lá do grupo, que é a Creche Santa Clara e a ONG One by One. E aí, me reinventando, que a gente está sempre acompanhando a evolução da tecnologia e trazendo equipamentos novos que são chancelados e que eu estudo item a item, você sabe disso, e vou ver o que esse equipamento pode me trazer a mais de resultado e segurança para o meu paciente, e o que eu faria e o que eu fazia com os outros, né, anteriores também chancelados, às vezes ficavam parados. Então, eu tive ideia de montar um programa chamado Programa Infinity, que é para você, por vidas e para sempre. Onde, nesse projeto, você pega as tecnologias anteriores, com 40% de desconto, e parte dessa receita é para contemplar ainda mais essas duas instituições. Então, de repente, aquele paciente que saiu por algum motivo, que achou os tratamentos caros, que é inviável no seu budget, ele retorna ao Grupo Paulo Belotti através exatamente, através desse programa que também é uma filantropia nossa, e podendo usufruir da nossa expertise, do nosso exclusivo programa GST,
que é o Global Skin Treatment, tratando com tecnologias também chanceladas. Então, vocês vejam que é uma reinvenção. Mas isso é uma visão empreendedora, doutora. Exatamente. Isso é uma visão empreendedora. É aquilo que você já realizava. Isso eu vou ensinar. Como que você né? trazia isso dentro do seu Exato, empreendimento, do seu negócio. Porque o paciente às vezes fala, olha, tem essa tecnologia, mas como que eu vou investir nessa? Eu tenho essa. Inclusive, no outro curso, eu estava comentando com ela, mas você já não pagou essa tecnologia? Por que você está tão preocupado em vender essa tecnologia para poder adquirir outra? Vamos otimizar essa tecnologia que você está parada aí, criar um outro nicho. Mas eu não vou contar tudo não, que isso eu vou falar no meu dia 18. Mas eu vou instigar algumas coisas. Vou instigar algumas coisas. Doutora Paula, com a sua trajetória, e Marina, com know-how, né, com várias clínicas que acompanhou o crescimento de várias clínicas. Quais são os principais erros hoje do médico em uma clínica? Bom, eu falo primeiro a você. Que quebra. A minha visão. Eu acho o seguinte, gente, eu me posiciono, Thalita, eu sei o meu valor, eu sei o quanto eu estudei e eu sei a minha autoridade como dermatologista especialista. Então, por exemplo, se o paciente não enxerga o meu valor, esse não é um paciente que tem que ficar comigo. Até porque eu estou sempre em busca, eu invisto no que há de melhor. Eu não escolho uma tecnologia porque está na moda, eu escolho porque eu acredito nessa tecnologia. Eu estudei muito essa tecnologia. Você sabe o que ela faz. Exatamente, eu associo. É básico, mas é isso, exato, né? Você sabe o que ela faz. Então, o erro é o medo do profissional médico de se posicionar e da concorrência. Ah, porque o outro está fazendo mais barato, o paciente vai. Ele vai, mas ele volta, porque ele não vai ter o resultado. Então, você ser uma autoridade, né? Já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. Isso gera o quê? Credibilidade. E eu vou te falar, muitos pacientes chegam para mim, não, Paula, eu já fiz de tudo, eu sei que você vai resolver meu problema. Então, isso para mim é um orgulho muito grande de toda a minha trajetória. Eu não sou perfeita, né? Mas eu acho que essa coisa da autoridade é muito importante. É um erro muito grave do médico. E ficar por trás, exatamente. Não se auto-boicotar, eu acho que isso é um ponto. Exato. Em contrapartida, excesso de ego, tá? Fazendo com que as pessoas projetem. Não, o excesso de ego, eu acho que hoje, o que eu vejo? Eu não preciso de ajuda. Além de não precisar de ajuda, querer um crescimento maior do que ele pode para e queimar etapas, né, Marina? Queimar etapa e ter que depois retroceder. Ou, na verdade, fazer isso ser um processo pesado. E isso até transpassa para o paciente. O paciente ele tem resistência. Porque ele começa a ver. Porque o que que acontece? Quando você projeta um crescimento acima do que você teria de fato de capacidade, o seu funil de vendas ele vai estar vazio. E o que acontece quando o funil de vendas de uma clínica está vazio? A gente entra numa lei universal da vulnerabilidade, do desespero. Então, você começa a ficar desesperado, você começa a fazer maus descontos, você pega uma tecnologia que acabou de ser lançada, que tem um padrão e um valor de mercado e joga o preço lá para baixo só para vender e se pagar. A conta não fecha. Começa a não entregar a qualidade que o seu paciente precisa, mas vende. Então, você começa... Cuidado com o planejamento para o crescimento de fato, ele precisa acontecer, então a gente está falando sobre isso, crescimento o tempo inteiro, mas não faça isso por ego, faça isso Exato, eu vejo muito isso. Então, por exemplo, não que eu seja contra, eu já fui dona de eu comecei fazendo clínicas, tinha minha clínica, depois eu fui abrindo outras, tive clínicas populares, eu passei por todas as etapas. Às vezes eu penso, eu montei o primeiro spa de cabelo, eu montei o primeiro spa corporal, né? Eu fui pioneira de várias coisas que eu vejo hoje as pessoas fazendo, mas eu sei muito bem o que dá certo e o que não dá certo. Para mim, não deu certo. Então, eu sou uma pessoa, gente, que, assim, errar é humano. Agora, persistir no erro por ego, eu não faço. Então, hoje, eu concentrei... Uma coisa é trilhar uma oportunidade. Exatamente. E tudo bem tentar, isso é progresso. Mas... realmente se questionar, será que eu estou pronto para isso? Será que eu preciso disso? Será que isso vai comprometer? Se estruture, né, Marina? Será que eu sou capaz de resolver esse problema? Se eu preciso de ajuda? Isso é muito importante. Esse movimento vai consumir tempo de qualidade de vida, vai consumir meu capital, minha reserva. Será que é um movimento extremamente arriscado? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, planejar isso é um ponto. É muito importante. O segundo ponto. Não ter um processo estruturado de vendas, de A a Z, da captação ao pós-venda. Não investir no time, não investir na sua formação como um gestor, tá? Não
querer economizar em processo de recrutamento e seleção e ficar toda hora atrás, entra pessoa e sai pessoa. Então, isso tem um impacto cultural, isso tem um impacto porque uma pessoa errada na contratação dentro do seu negócio, ela vai refletir por 12 meses na sua clínica. Então, às vezes, você quer economizar trazendo a prima da pessoa que indicou para ser mais rápido, porque é mais baratinha, e isso vai perpetuar dentro do seu negócio por 12 meses, porque às vezes é uma pessoa que vai trazer uma cultura de fofoca, uma pessoa que às vezes pode ter um comportamento que vai piorar e aí até você retomar a contratação. Então, eu acredito que os médicos precisam, primeiro, ter um protagonismo, sem dúvida nenhuma, ter uma visão clara sobre o seu crescimento e por que você quer aquele crescimento. Planejá-lo. E administrar o ego. É difícil, a gente vai crescendo, a gente é tomado por um orgulho e é bacana, por uma autoestima, a gente quer mais, mas também se questionar, agora é o meu momento, por que eu estou fazendo isso? Se estruturar para esse crescimento de fato, para que ele seja consolidado. E manter. E se manter é o mais importante. É difícil se manter. Exato. E ter um controle, né? Organização dos processos de venda, de captação do seu negócio. Entender até etapa por etapa para você saber aonde agir. Porque às vezes vocês ficam desesperados porque não bateu o faturamento e não sabe nem aonde precisa atuar. Será que o problema é o agendamento? Porque muitas vezes vocês investem em tráfego pago e a sua secretária demora 2 dias para responder o paciente no WhatsApp. Quando responde o paciente, ele nem lembra por que ele clicou na campanha de vocês. E aí vocês reclamam com o gestor de tráfego pago que a campanha não está funcionando. Não é. O problema é a sua secretária que não está preparada para esse investimento que você está fazendo. Agora, eu vou te interromper. Gente, é muito difícil gestão de pessoas. Sim. Isso é muito complicado. Difícil. Então, você contrata, você investe em treinamento. Então, o treinamento é constante. Aí, o que a pessoa não entende. Às vezes a pessoa paga, vamos lá, uma consultoria. Deu certo um mês, depois não deu. Por quê? Não teve um acompanhamento. Então, isso, mais uma vez, isso não é gasto, isso é investimento. Por isso que na minha clínica, na minha prazer de trabalhar, exato, né, na minha prática, eu estou sempre investindo em treinamento. Então, eu busco novos treinamentos, por isso a Marina é nossa parceira lá do grupo, a HBS é a nossa parceira. Então, a gente está sempre investindo em novos treinamentos, porque ela me treinou uma vez, isso é suficiente? Não, o que ela tem mais para proporcionar? O que ela tem mais para colocar para minha clínica? E a cultura da excelência, é repetição. Exato. Não, e as pessoas acham que é receita de bolo, até na contratação de uma consultoria, que a consultoria tem que chegar lá e fazer tudo da noite para o dia, sendo que é uma construção. É uma transformação. Então, não adianta. Quem está ouvindo a gente, não se sinta desesperado por tudo isso, que essa bagagem maravilhosa das duas vai ser, né, muito bem trabalhada no curso. E o que a gente vai trazer não é mais teoria, porque eu sei e nem mágica, gente. Não, e nem mágica, né? Eu tenho aqui, traga seu paciente em 2 dias. De vocês, aumente seu faturamento eu sei, gente, em 50% em uma semana. Não existe. O mercado, ele está sendo bombardeado de muita informação. E cursos. Sim. O que nós vamos trazer não é mais uma filosofia do senta, sorria, que isso acho que já está todo mundo muito técnicas. São técnicas. Então, se eficazes. O paciente entra em contato e pergunta por preço, quais são as 3 técnicas que a sua secretária tem que fazer para aumentar 30% a conversão do agendamento? Se você está tendo problema de absenteísmo de paciente na hora da consulta, o que você pode fazer? Mais 3 técnicas. Então, o como fazer é prático. Claro, é um workshop prático. Eu acho que as pessoas também já estão cansadas de muita promessa, muita teoria e muita informação repetida, o que é bom. Porque muitos cursos. E muitos cursos. Com gente que não tem experiência também. Isso, não, gente, eu vou te falar, eu sou muito chata, sempre fui. Meu pai foi um grande cardiologista. Eu só sigo realmente aquela pessoa que é admirável e eu tenho que entender a história dessa pessoa. Sim. Hoje, da noite para o dia, a pessoa se torna autoridade. A pessoa tem 4 anos de formada, já está dando curso de gestão financeira e de como chegar a uma clínica de high ticket. Então, assim, eu nem olho isso. Então, eu vejo a trajetória, o que essa pessoa construiu, se ela se mantém no mercado. Porque o mais difícil não é bombar, gente. Não, é se manter.
se manter. Não é ser Sim. novidade. Exatamente. E outra coisa, é muito importante, às vezes as pessoas, né, Thalita, você sabe disso, investem em tecnologias, não sabem como utilizá-la, não sabem como associar essas Aí tecnologias. não vende, a culpa é minha. E aí a culpa é sua. Então eu também vou falar muito sobre isso lá no curso. Então, eu acho que isso é um dos diferenciais do nosso curso, porque ele é realmente 360. Então, no primeiro dia, quem vai liderar é a doutora Paula Belotti, com toda a experiência dela. A gente optou em fazer um grupo muito pequeno, porque justamente para que as pessoas pudessem interagir, se conhecer, ter um network rico com a doutora Paula, com a HBS, com o grupo Então Med corre Systems. para fazer inscrição, porque vai acabar, porque as vagas são limitadíssimas. São limitadas. A gente, cada vaga inclui Staff da clínica? não, um gestor, porque a gente sabe que o médico é justamente o que a gente quer construir, nesse programa já ser um Saber momento as de dores. planejamento. Exatamente. De você estar ali Entender com o as seu dores. gestor, discutindo tudo que vocês precisam implementar, um plano de ação, aproveitar todos, nossos experts, a nossa equipe, também a doutora Paula, para esclarecer e tirar dúvidas, porque qualquer empresa, qualquer empresário, chega em algum determinado momento e fala como que as pessoas estão fazendo, como que meu colega que está indo bem está fazendo. E uma outra coisa que eu quero deixar uma dica aqui para vocês. Eu sei que 2024 prometeu tudo e para algumas pessoas não está entregando nada, está entregando mais ou menos, para outras um pouco mais. Mas uma dica que eu quero te dar, selecione bem com quem você vai andar. Porque tudo que a gente acredita se realiza. Então, se você está andando com pessoas que tá achando que o Brasil vai acabar, que nada tá dando certo, que as pessoas, né, até em questão de funcionários, que todo mundo não funciona, não presta, não dá certo, você tá andando com as pessoas erradas. Muda o seu grupo. Mindset. E aí, como você faz? Muda o seu network, muda as pessoas, seleciona pessoas que estão crescendo, que acreditam, que estão progredindo e que estão ganhando e que valorizam. dinheiro. Eu costumo dizer, eu até falo, Paulo, você vê essa notícia, eu não quero ver. Foca no que interessa. Vamos embora, foca no interessa. Isso é muito importante que você falou, mindset positivo. Obviamente, andar com pessoas que estão progredindo. Obstáculos, mas os obstáculos, eles podem ser superados. Isso, sem dúvida nenhuma, eu sou a prova viva disso. Sim, e como superá-los com mais inteligência, né, entendendo tudo. Gente, uma aula aqui em 46 minutos, praticamente, a gente fala, né, Thalita? Maravilhoso. Pelo mas, assim, amor de Deus. Para mostrar para todo mundo o quão rico vai ser esse curso nos dias 18 e 19 de outubro. Dia do médico. A gente selecionou essa data, a doutora Paula, especial. ela fez questão. Inclusive, até vou confidencializar, dia 19 é o noivado do filho da doutora Paula e ela aceitou ainda assim o convite dia 18. Ela selecionou essa data em especial porque eu acho que é uma celebração médica. Então, a gente quer estar com os nossos amigos aqui, com um grupo que vai se unir, vai se fortalecer e que vai passar por 24 e 25 juntos, somando forças, trocando, como eu faço, como você está fazendo, e papo reto, gente, pode perguntar o que vocês quiserem. Perfeito, eu agradeço demais a participação de vocês duas, é uma honra estar com vocês. E para finalizar, uma pergunta que eu acho que é no calinho de todo mundo. A clínica tá, assim, não tá tendo aquela demanda de paciente que ela estava esperando. Vocês têm alguma dica, alguma coisa, algum ponto que você fala, olha para isso, ou faça isso? Eu vou compartilhar e passo a palavra para a doutora Paula. Se você não está com uma demanda como gostaria de pacientes novos, foca no seu aquário, foca na sua base. Começa a fazer uma releitura de todos os seus pacientes com base no seu prontuário. A gente tem algumas técnicas para que esses pacientes não passem a ser mais esquecidos, mas façam resgate, façam um estudo entendendo qual é o perfil de cada paciente, monte ofertas específicas e, inclusive, abordagens que nós temos, que nós criamos, de pesquisa para ou tentar resgatar o paciente, mas se ele não quiser voltar, ele te explicar por que ele não voltou. Exatamente. Isso é uma consultoria para o seu negócio, porque alguma coisa está acontecendo. Além disso, trabalhar realmente o seu funil de marketing com profissionais
sérios, comprometidos, mas que onde você consiga entender que é importante quando você investe em marketing, que aquele marketing vai te gerar uma atração de pacientes e você metrifique para você poder entender se está sendo eficiente ou não. Agora eu vou passar para a doutora. Eu concordo plenamente. Eu acho que as pessoas estão sempre buscando novos pacientes e esquecem de trabalhar a base. Aqueles que estiveram durante algum tempo com você, o porquê que eles saíram, qual o motivo, entender aonde eles estão. Porque se eles não estão com você, eles estão com outra pessoa. Inevitavelmente, gente, eu canso de falar isso para minha equipe. Então, entender o porquê que ele saiu, se ele ficou chateado com alguma coisa. E eu acho, sabe, Marina, o que eu sempre falo, Thalita, humanizar o seu atendimento. Hoje as pessoas buscam isso, acolhimento. O mais importante não é só a expertise do médico, obviamente que é muito importante dar resultado, mas o acolhimento é fundamental nos dias de hoje. Explicar, conversar, saber conversar, né, doutora? Antes de você pegar aquele paciente de 2 anos e mandar uma mensagem falando, olha, vamos marcar uma consulta, pergunta como ele está. Exatamente. Reaquece. Existem técnicas para que você consiga, então, reaquecer uma conversa com esse paciente. Você tem que ser um especialista em pessoas. Exato, verdade. Entender o que aquela pessoa quer, porque cada um é diferente. E cada um você toca de uma forma diferente. Ainda mais nós que somos dermatologistas, eu costumo dizer, a gente toca na alma do paciente. Sim. Então, o que realmente incomoda? Então, esse acolhimento, esse trabalho humanizado, não tem dúvida que isso vai te trazer cada vez melhores resultados. Quanto aprendizado. E olha o quanto que tem ainda para que vocês possam falar, que possa ser dito, para que tenha essa imersão nesse crescimento. Então, no próximo dia 18 e 19 de outubro, inscrições vão ser abertas. Já estão abertas, limitadíssimas. 20 vagas e cada vaga tem um acompanhante, que a gente entende que é importante para o planejamento, e informações importantes, né? Então, são 2 dias presenciais aqui na Med Systems, no Mosaic, que é um espaço educacional. Aqui também tem uma área voltada para médicos, para a parte técnica, onde a doutora Paula vai dedicar em torno de 1h30 para apresentar os protocolos dela, como ela faz, como ela associa, como ela prescreve, como ela protocolos avançados de tecnologias consagradas, que todo mundo ama. Exato. Então, a imersão vão ser 2 dias presenciais, depois nós vamos ter 3 mentorias online, uma com os gestores, com os assessores jurídicos, para que... Porque é muita informação, às vezes fica alguma dúvida, então a gente vai ter um encontro online depois com vocês. A doutora Paula também, mais um encontro de 1 hora online para quem tiver alguma dúvida, porque a gente sabe que fica muita coisa naquele dia, às vezes a gente não consegue nem processar. E 1 hora também comigo e com a Ana Paula, que é especialista em gestão de pessoas. Gente, a Ana Paula é top. Faz toda a diferença. Acreditem em mim. É verdade. Então, para todo esse mercado de alto padrão, high ticket, como se posicionar, como negociar com elegância, porque também não pode perder a elegância. E aí a gente vai ter um encontro fechando, falando de vendas, tirando dúvida da sua equipe, dos seus gestores. E aí, por um acompanhamento de mais 12 meses, os nossos inscritos vão estar inscritos na nossa plataforma de curso da HBS. Gente. É uma formação 360. Maravilhosa. Quanto conteúdo. O nosso objetivo é criar essa união, esse networking, para que nós possamos juntos crescer acelerados, porque é uma grande troca, né, Paula? Com certeza. E eu acho que onde a gente mais aprende, eu costumo dizer, até quando você vai num congresso, quando você está nos bastidores, no cafezinho, que você vai trocando experiência com o seu colega. É como uma frase que você põe em prática e dá resultado e já valeu. Isso. Gente, maravilhoso. Então, eu espero vocês. Thalita, a gente quer você lá também. Eu quero Com participar. certeza, né, Thalita? Imagina. Foi uma honra tê-las conosco. Queria Prazer pedir para vocês nosso. deixarem as suas redes sociais para que as pessoas pudessem seguir vocês, todas as dicas que vocês dão no dia a dia. Maravilha. Então, sigam a gente, @healthbs. @Paula Belotti, que é o meu pessoal, e @Grupo Paula Belotti. Perfeito. Muito obrigada, doutora Paula. Muito obrigada, Marina, por todo esse conhecimento, por toda essa bagagem. Prazer. Vai ser um sucesso esse curso. E esse foi o podcast Papo de Pele, um podcast exclusivo da Med Systems. Siga a gente nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.